Continuando no Livro dos Espíritos, na pergunta 928, nós vamos encontrar: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão se não seguirmos essa vocação. Olha que interessante, muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Respondem a pergunta 928. Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Eles responderão por ele. Os pais podem tranquilamente interferirem no programa do filho. Nós já citamos casos, de que o filho fez, minha mãe queria que eu fizesse advocacia, e o filho fez e não deu certo. Depois foi fazer o que? Agronomia, e é um exímio agrônomo. E até dar aula em uma faculdade, entende? Se tornou acadêmico. Na pergunta 928A, no Livro dos Espíritos, tem assim: acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde para isso tivesse aptidão? Veja a pergunta que interessante. Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde para isso tivesse aptidão? A resposta à pergunta 928A: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez devesse ser um bom mecânico ou um bom fabricante de tamancos. Vai da maneira que a pessoa aplique a sua habilidade, de acordo com o que a pessoa aplica a sua habilidade. O comentário de Allan Kardec a essa pergunta: no afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, residem indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A aptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revés. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe
afigura humilhação. Se uma educação moral, o homem colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar sempre. Perguntas curiosas. Mas antes vamos ver o que Emmanuel nos diz. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas luzidas funções com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs no outro tempo a vítimas indefesas. Olha que é a justiça de Deus. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontando por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo à gleba, que explorou com vileza de sentimento na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis à afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Olha que coisa fenomenal que é a lei. É a lei de retorno. Toma lá, dá cá. Vou ler novamente, porque ficou um pouquinho sem entendimento, o comentário de Kardec na pergunta 928A. Ao afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, residem indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. A inaptidão. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima
dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se deteria, jamais se teria deixado apanhar deste. Então, veja bem, ele fala do suicídio, né? Em que sentido? No sentido que a pessoa se enfraquece moralmente, se sente humilhado e vê a única forma de saída, o suicídio. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos, isso não aconteceria. Entende? É o que infelizmente não aconteceu. A sua educação foi uma educação, eu não diria incapacitada, não. Foi uma educação frágil, que o expôs aos riscos que a vida lhe oferece. Voltaremos.